Cumprimento vocês, vamos falar um pouco sobre aquele famoso caso Epstein e vamos ver como a conexão que ele tem com outros casos pretéritos que às vezes a gente não esquece. É a questão de certos descalabros, certos abusos que ocorrem nas mais altas esferas de poder político e financeiro. Essa é a chamada que eu faço para vocês para assistirem essa nossa conversa de hoje. Quando a gente fala no caso Epstein, a gente tem que lembrar que ele é apenas, digamos assim, a ponta do iceberg de uma coisa que é bem expressiva da nossa sociedade. Eu vou começar falando de coisas mais passadas. Por exemplo, a gente lembra a situação dos Kennedys. Os Kennedys foram conhecidos, tem um livro de uma escritora chamada Maureen Mallard, Ask Not the Kennedy and the Woman They Destroyed. Aí se você vai olhar a história dos Kennedys, o John, o Robert, o Edward, todos eles tiveram uma vida nesses relacionamentos fora de casamento ou com mulheres outras que chamaram muita atenção. O exemplo do Robert Kennedy, quando ele cai numa ponte com uma amiga depois de um momento de festa, sabe-se lá o que, e a pessoa morre. Os lances de Kennedy, inclusive fala-se do lance dele com a Marilyn Monroe, e são coisas que na época eram tidas até como meio romantizadas, como a figura do macho latino ou coisa parecida, e enaltecida. O exemplo mais gritante dessas pessoas todas era a figura do italiano Silvio Berlusconi. Eu vi uma pequena texto de uma das mulheres dele. Ele foi casado com pelo menos 6 mulheres. Uma delas dizia que ele tinha uma obsessão incontrolável por mulheres. Viram que ele era um milionário em áreas importantes como de comunicação, etc. E uma das diversões dele foi líder de governo na Itália por 3 vezes. Chegou a dizer coisas impublicáveis quando estava estressado com a Angela Merkel, né, que foi um grande líder alemã. Ele usa uma linguagem simples. Ele chegou a dizer que não queria nada com ela porque ela era uma gordinha incomível. Isso ele disse numa entrada de um evento oficial. De outra vez ele pegou e disse outros desaforos parecidos a ela. Lembre-se que ele, quando tem um caso muito conhecido, quando ele chamou um dirigente do leste europeu, não lembro se da Hungria ou daqueles países, toda vez que ele convidava algum dirigente, presidente ou primeiro-ministro de um país, e se o indivíduo, ele sempre pesquisava isso antes, tivesse algum atrativo por festas, essas festinhas mais apimentadas, ele promovia em casa que ele tinha grandes mansões fora de Roma com pessoas que ele recrutava. Inclusive houve um problema com uma jovem que é daquelas africanas do norte, eu não me lembro dos traços árabes, que era uma pessoa de idade baixa que se envolveu com um problema. Eram muitos problemas que ele tinha, e só que o italiano, por temperamento, isso aí eu tive a oportunidade de ver na Itália, quando falava do Berlusconi, o italiano achava engraçado, era o tipo do indivíduo que ele achava, admirava, um indivíduo com muitas mulheres, muito assim, aquele modelo meio antigão. Mas as pessoas ele nunca foi punido por nada disso. E era aquele alguém, muito dinheiro, muito poder, podia fazer o que quisesse. O Bill Clinton teve também suas passagens complicadas, e a gente vai chegar digamos assim, no ápice de tudo isso, que é exatamente o Jeffrey Epstein, um milionário que bancava orgias de enorme porte com pessoas de matizes as mais variadas, caracterizadas por poder, dinheiro. Vejam o exemplo de líderes de países, dirigentes de empresas, presidente americano que agora está muito envolvido com esse problema e tentou de todo jeito escamotear a presença dele nessas farras do Epstein. Epstein que teve um problema lá em 2008, sofreu uma pequena punição e depois, quando teve aquela condenação grave em 2019, talvez um mês mais ou menos depois de estar recolhido à prisão, ele teria se suicidado, ou em versões assim de teoria da conspiração, o suicidaram. Sabe-se que ele era um arquivo vivo para essas coisas, num país hipócrita, porque a gente observa que a diferença de uma Itália mais escrachada para uns Estados Unidos é que um país talvez de formação aparentemente mais protestante, apesar dos Kennedy serem católicos, mas é um país com aquela ideia de uma família protegida, etc., como tem a música do Ney Matogrosso. Por debaixo dos panos, muita coisa rola. E a hipocrisia americana é muito forte. Na Itália, as coisas são mais escrachadas. Na verdade, talvez o temperamento. E aí, por conta disso, e o Epstein envolveu-se não só com questão de fazer orgias com muito dinheiro na ilha que ele tinha e em outros locais, mas, sobretudo, envolvendo, inclusive, pessoas de menor idade, né? Esse é um problema muito sério. Eu lembro de um fato aqui no Brasil, de muito menor porte, não sei se recordam, quando uns políticos foram para o Amazonas, para Manaus, e resolveram fazer um passeio de barco com umas jovens no Rio Negro. E talvez desconhecendo, ou porque não se aperceberam, que o Rio Negro, eu bem conheço quando tem tempestades fortes, o rio faz ondas, balança os barcos. E como os barcos que andam na parte fluvial não podem ter bolinas muito fundas, quer dizer, aquele proteção para ele não oscilar embaixo, porque topa na areia, eles são bem rasos, mesmo sendo grandes. E aí o barco virou e morreram pessoas. E um parlamentar que era deficiente
consciente, ainda chegou a ser processado, tudo, e no final de contas parece que a coisa foi abafada. Mas é um exemplo que é essa conjugação de política, poder e a pretensão de que, como eu estou no poder, eu sou capaz de ter o direito a fazer qualquer coisa. Isso é muito sério. E o tal do Trump, quando a gente vai ver a personalidade do Trump, junto com esses aspectos, junto com o que ele tem feito de desrespeito ao direito dos outros povos, mostra um indivíduo que eu diria que, outro dia falando, dizendo que, na minha opinião, o Trump é um verdadeiro Nero. O Nero participante de bacanais como os bacanais do Epstein. Isso é muito ruim, porque isso, como modelo de sociedade, não é bom. E isso tem prejudicado, no meu entender, a imagem do Ocidente. Você veja o exemplo da China, do próprio Putin, o exemplo da Índia. Eles procuram preservar essas imagens. E nós estamos tendo uma sociedade ocidental que está se desgastando muito com esse tipo de problema. É isso aí, é só uma reflexão sobre um tema que é muito mais relevante do que aparentemente parece.